Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre conferindo com a gente neste horário da 1h30 da tarde, ao vivo, as personalidades aqui da cidade, da região e do país, debatendo aqui na nossa bancada os temas, os assuntos, a pauta aqui da nossa região metropolitana e os assuntos e temas de interesse nacional também, que são muitos, não é? Na última participação nossa aqui, na última sexta-feira, havia ainda alguma expectativa sobre o resultado do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a Justiça Eleitoral que só existe no Brasil, né, dos países desenvolvidos aí pelo mundo afora. E o resultado acabou sendo aquele que a gente debateu durante a semana mesmo, 4-3 a favor da manutenção da chapa Dilma Temer, ou seja, a permanência do presidente da República e ainda a ex-presidente Dilma Rousseff não tendo os seus direitos políticos cassados, né? Os estranhamentos continuam, não é? Dilma foi cassada, a piada do poder, teve os direitos políticos mantidos. Pode ser candidata em 2018, ao que ela bem entender. E Michel Temer, por excesso de provas, não é? Acabou sendo a chapa absolvida e ele mantido no poder, mesmo sofrendo o bombardeio que vem sofrendo aí da Procuradoria-Geral da República, as delações que estão vindo aí contra ele, contra o governo e contra a atuação dele tanto como presidente da República, como anteriormente como vice-presidente do PMDB, enfim, uma série de coisas que estão sendo aí anunciadas. Bom, está comigo o advogado Sérgio Pardal, experiente advogado e especialista na área previdenciária, participando mais uma vez, colaborando com a gente aqui no Ponto de Vista. Prazer em vê-lo, tudo bem, Pardal? Tudo bem, tudo ótimo, é um prazer estar com você aqui. Já conosco o deputado federal Marcelo Squassone, do PRB, o Squassone que tem uma proximidade grande junto ao governo do presidente Temer, não é? Um dos vice-líderes é do PRB, o deputado Beto Mansur, e o Squassone vem para colocar aqui, já vai estar conosco, está chegando aqui aos estúdios da TV Santa Cecília, em instantes vai participar aqui com a gente para esclarecer aí dúvidas, enfim, e explicar como é que anda a temperatura em Brasília, sempre alta, né, de 3 anos para cá, com todos esses acontecimentos e os problemas que nós estamos enfrentando. E a Bárbara Camargo já atenta aí às participações nas redes sociais e às nossas transmissões também, não é, Bárbara? Tudo bem? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde especial para você que está em casa. Você pode participar aqui do Ponto de Vista pelo facebook.com/Ponto de Vista com Edgar Boturão. Tem também o e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Uma boa noite para você que está assistindo a gente pela reprise. Muito bem, você que está na reprise com a gente, boa noite, como diz a Bárbara, e sempre o meu lembrete tradicional aqui, não é? Nós estamos ao vivo, 1h30 da tarde, com o Ponto de Vista, debatendo aqui as coisas que estão acontecendo, as reformas, enfim, o resultado do julgamento, para onde vai o governo Temer, se é que vai, né? E, claro, você que está aí acompanhando a reprise, são várias horas aí de distância, uma série de outros acontecimentos, né, já podem ter sido noticiados, aí a gente nunca sabe, uma bomba que possa explodir em Brasília, na política, evidentemente, né? Explosões a gente deixa aí para a Europa, para outros lugares aí mais avançados do planeta, se bem que aqui está matando gente à torta e à direita, é uma coisa impressionante, extraordinária. Não sei se o Pardal acompanhou aí recentemente essa divulgação que foi feita, o tal Atlas da Segurança Pública, há um genocídio aí de jovens, né? Principalmente pelos estados do Nordeste, Norte, enfim, são os números, as marcas e as informações são mais impressionantes, não é? Do que propriamente aqui no estado de São Paulo, no Sudeste. Né? Com relação a esses casos, genocídio de jovens de 17, 16, até 27, 28 anos de idade, especialmente negros, é uma coisa que é assustadora, né? Esse é um problema da violência que vem, infelizmente, aumentando cada vez mais, não é? É evidente que a violência aumenta com muita participação na miséria, né? Quanto mais miséria, mais violência. Mas, de um modo geral, há uma grande dificuldade hoje, e não é só no Brasil, não, em outros países também, há uma grande dificuldade hoje pelo crescimento da violência, né? Parece que a Rosa de Luxemburgo tinha razão, era o socialismo ou a barbárie. Como não veio o socialismo, não ficou, o que vem é a barbárie. A barbárie realmente está assustando a todos nós, né? Porque a gente vê caminhando cada vez mais a violência e a insanidade das pessoas, como o caso que aconteceu agora no dia 30 ou 31, né? Veio a público esse dia, ontem e hoje, né? No noticiário, um jovem que é drogado, viciado em drogas, enfim, pobre, né? Mora na periferia de São Bernardo, enfim, e entrou num condomínio, botou a mão na bicicleta, não se sabe se para roubar ou não, enfim, foi pego no flagrante, parece pelo dono, enfim, né? Aí eles pegaram ele e um outro companheiro, que são
que fazem tatuagem, são tatuadores, né? Amarraram um rapaz de 17 anos, né? E ele aos gritos que implorou para que a tatuagem não fosse feita na testa. Disseram, vamos tatuar a tua testa, ladrão, vagabundo, não sei o que e tal, né? E fizeram a tatuagem, está escrito aqui, né? Tatuaram na testa do rapaz, sou ladrão e vacilão, né? E ele disse que aos gritos, aos berros, enfim, né? Pediam, imploravam, né, para os dois que não fizessem isso. Ou seja, fizeram justiça com as próprias mãos. Uma coisa que a gente tem que estar muito preocupado e atento, hein, Pardal? É verdade, olho por olho, dente por dente, vai ser complicado. Daqui a pouco mata-se à vontade. Que é o que já vem acontecendo bastante, infelizmente, né? É sempre bom lembrar, a lei veio exatamente para tentar conter os barbarismos, não é? Então, evidentemente, se o cara roubou, ele deve ser preso e deve ser julgado pelo roubo que fez, e não um absurdo desse tipo. Não é? Porque é bom ficar atento, porque daqui a pouco a gente vai ter tiroteio no meio da rua, entendeu? Se a gente fecha o outro e tal, toma um tiro, o outro vem na esquina, acha uma justiça, manda outra bala. Quer dizer, é o faroeste aí, voltando aqui nos anos 2017, 18, enfim, pelas ruas dos principais municípios. Quanta gente acha que está lá na periferia, está longe da gente, muita gente dá de ombros, né? Mas é bom ficar atento que a situação é muito perigosa, muito preocupante e não se sabe onde é que isso tudo vai parar. A prisão deles já está decretada, dos dois tatuadores, mas eles estão desaparecidos, né? Não sei exatamente, ninguém sabe exatamente quando é que a polícia vai alcançá-los, né? E veja, o pessoal que é tatuador de verdade está mais com raiva ainda. Porque dizem eles que nem tatuadores são, na verdade ficam brincando de fazer tatuagem, é isso que eles são. Os tatuadores mesmo, e Santos tem muitos tatuadores, de muito renome, bons tatuadores. Estão também Sérios. achando muito ruim. E outra coisa, né? Usaram torturaram o rapaz. Claro, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Uma coisa realmente espantosa, uma coisa inacreditável. Pardal, você não é um especialista em direito eleitoral, né? Sua praia é mais o direito previdenciário, mas é advogado, evidentemente operador do direito e acompanha, como todos nós, o resultado lá do julgamento. Nós discutimos aqui várias vezes, vários programas, o que podia acontecer, a sequência, Temer cai, não cai. Ainda cabia recurso, muita gente dizendo, ele não seria mais presidente. Eu seria, sim. Embora fosse derrotado no TSE, seria presidente, iria recorrer lá para os embargos infringentes, depois ainda tem o Supremo, enfim. O caminho aí do TSE ainda seria bastante longo. Mas seria, claro, evidentemente, uma chacoalhada terrível que ele não suportaria, porque, obviamente, o PSDB desembarcaria do governo com uma derrota no tribunal, né? E isso inviabilizaria praticamente a sequência do governo Temer. Mas o resultado foi aquele previsto, né? Olha, na verdade, o mais inteligente teria sido justamente a cassação dele pelo TSE. Por que o mais inteligente? Porque acalmaria as condições que estão aí, haveriam negociações sobre essas absurdas reformas trabalhistas e previdenciárias e haveria como manter alguma condição até 2018. Mas, infelizmente, o que veio foi o contrário, né? A gente pode dizer que é uma vitória de Pirro, né? Pirro, aquele general romano que ganhou uma batalha, mas perdeu muita gente. Falei, mais uma vitória dessa, perdi mesmo. Então, é uma vitória de Pirro. Não acho que ele vai sair com muita tranquilidade na brincadeira. Em todo caso, é a continuidade de um caos social que se instala cada vez mais, porque não se pode acreditar, evidentemente, em instituições que têm esse tipo de visão, não é? Até porque a defesa que deram para negativa, para absolvição, é grotesca, não é? É grotesca. Aquilo são grandes absurdos que ninguém consegue efetivamente deglutir. Ninguém vai dizer que aquilo é razoavelmente coerente. Excesso de prova, você prova demais. Isso, até porque é bom lembrar, 2 que votaram entre os 4 acabaram de ser nomeados pelo próprio julgado. Então, eu gostaria disso. Se eu for julgado em qualquer coisa no mundo, eu quero nomear antes o meu julgador. Existem algumas exceções, né? O Joaquim Barbosa, por exemplo, foi nomeado pelo Lula e foi para cima lá do governo, né? Na época do mensalão, enfim, né? Mas aí são casos e casos, eles tinham acabado de assumir, os dois, por indicação do presidente Temer, e estava na cara que dariam os votos necessários. Mas o mais criticado de todas essas figuras aí do judiciário, hoje, ontem, anteontem, enfim, nos últimos 15, 20 dias, é, sem dúvida nenhuma, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, né? Aliás, o Jornal Nacional deu-lhe uma burdoada recentemente que eu até achei que ele fosse arrefecer um pouco e repensar, né, as suas posições e o seu voto, né? Porque o relator Herman Benjamin, que na verdade é até professor aqui da Universidade de Santa Cecília, na pós-graduação em Direito Ambiental, se não estou enganado. Se eu estiver enganado, depois a gente faz a correção, né? Mas um ponto importante aqui para casa, né, claro, para a Universidade de Santa Cecília,
e tem essa figura aí como um pertencente aqui ao time de mestres aqui, né? Ele deu realmente um show, né? E bateu de frente com o Gilmar Mendes várias vezes. O senhor disse em 2015, assim, não ponha palavras na minha boca, não foi bem assim. E o Jornal Nacional reprisou essa fala do Gilmar Mendes, né? Em 2015, dizendo exatamente aquilo que ele dizia que não tinha dito, né? E que o Herbert Benjamin insistia, não, o senhor disse, o senhor tomou essa posição, agora o senhor está fazendo o contrário aqui, o que é? A Dilma era presidente, valia de um jeito, agora o Temer é o presidente, vale de outro. Então, eu acho que caiu no descrédito, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, Justiça Eleitoral, que sinceramente não está servindo para mais nada, né? Nos países mais avançados, aí, nas principais democracias do mundo, não existe justiça eleitoral, né, Pardal? Não, existe uma justiça só, não é? É um tribunal só que julga todo tipo de crime que acontece. Esse é um dos problemas que o Brasil atravessa. Usar um pouco de crime, excesso de crime, acho que evidentemente, não é que no Código Civil, no Código Penal, abrange tudo isso, né? E fica aí a discussão, né? Se a justiça eleitoral realmente serve para fazer justiça eleitoral ou serve de lavanderia para algumas candidaturas arquimilionárias que a gente vê aí pelo país afora. Porque a resposta de todos os envolvidos é sempre a mesma, né? Minhas contas foram aprovadas pela Justiça, pelo TRE, aprovadas pelo TSE, enfim, não tenho nada a declarar sobre isso e tal. É sempre essa linha, né? Infelizmente é o que acontece. Agora, a discussão que houve lá sobre Caixa 2 e Caixa 1 foi grotesca, não é? Não é possível. Eles queriam julgar o Caixa 1, mas não queriam julgar o Caixa 2. Essa era incrível, né? Mas foi o que aconteceu. Na verdade, foi uma pândega, foi uma comédia, infelizmente, da pior espécie. Infelizmente. Já conosco Marcelo Squassoni, deputado federal do PRB, né? Trânsito complicado na cidade nesta hora aqui do almoço. Evidentemente que o deputado está aí meio atrapalhado, já vai estar com a gente para explicar direitinho o resultado na prática, né? Ele que é muito próximo, é da base do governo do presidente Michel Temer, e na prática se só acalma a base, na opinião dele o PSDB se mantém no governo, até acho que vai se manter, não é? Porque não é interesse dos tucanos agora também tocar lenha na fogueira nesse atual momento, porque há indicativos aí de que a situação vai se desenhando pró-PSDB pela postura, pela força que tem o partido e com o enfraquecimento do PT do outro lado, né? Mas há controvérsias também, né, Pardal? Eu acho que a eleição de 18 tem muita coisa para mexer daqui até lá. Vai depender bastante qual é a situação desse governo que está aí, que é um governo bastante enfraquecido. Eu, por exemplo, estou comemorando, porque líderes do governo saíram dizendo que a reforma previdenciária subiu no telhado. Achei ótimo, porque essa reforma é terrível. De qualquer forma, é um governo bastante enfraquecido. E se o PSDB, conforme parece que vai acontecer, se mantiver no governo, vai ter que arcar com as consequências desse governo também. Então, 2018 é algo assim, para quem gosta de fazer política, vai ser bastante divertido, vai ter muita política para fazer. Muito emocionante, com certeza, né? Vamos aqui até 2018 com muitos debates e muitas discussões a respeito do cenário que está colocado aí. Agora, em relação à reforma trabalhista e previdenciária, você se posicionou contra, não é? Essas propostas que estão colocadas aí, estão indo em votação nas comissões aí do Senado e da Câmara, né? A trabalhista me parece estar um pouco mais acelerada, né? Olha, veja só. Em primeiro lugar, importante é entender o que são as duas reformas. As duas reformas, na verdade, pretendem vender mais barato a mão de obra brasileira. Acabou, não tem o que discutir. Isso tanto é verdadeiro que as indústrias que pretendem se instalar a partir dessa nova mão de obra baratinha são indústrias de exportação. Eles querem exportar. Não estão efetivamente preocupados se o seu funcionário será um consumidor, que é o que aconteceu em 2008, naquela crise que todo mundo falou um monte de coisa. Pois bem, então, esse momento agora, existe uma discussão política. Nós temos que ter uma política social efetiva ou nós temos que ter a mão de obra mais barata. Em relação à reforma trabalhista, muita coisa já foi aprovada, até porque, é bom lembrar, a reforma trabalhista passou por 3 frentes. A PEC em si, que é a emenda constitucional, precisa de muito voto, a PL, por exemplo, da terceirização e alguma votação que vai ao Supremo. Então, a coisa é um pouquinho mais complexa. De qualquer forma, parece que está tendo um acordo já no Senado de não mudar o que foi aprovado na Câmara, mas com a condição de que o Poder Executivo, o governo Temer, faria um veto a algumas questões básicas. Eu ouvi falar de 6 vetos diferentes, mas é interessante lembrar, um dos vetos que se propõe é o veto à possibilidade de trabalho insalubre para mulher gestante ou em aleitamento.
brincadeira, né, pessoal? Já imaginou só você permitir nesse país que a mulher grávida... Trabalho insalubre? Ou dando... Uma mulher grávida exercendo alguma atividade insalubre. Você acha? É proibido, a Constituição proíbe. Eles queriam tirar isso. Então, evidentemente, parece que aí haverá o veto do presidente Temer. Já em relação à reforma previdenciária, é bem diferente. A reforma previdenciária é uma só. É a PEC 287, que representa de verdade verdadeira a extinção do seguro social em 20 anos. Essa é a ideia que se tem lá. Acontece que essa é muito pesada e é uma emenda constitucional, precisa de 2/3 da votação. É pesado, eu não acho que ele vai ter condição de fazer. Parece, inclusive, que já tem grandes negociações. Por exemplo, a proposta foi apresentada em dezembro do ano passado. Depois disso, já vieram tentativas de acordo. Aí veio esse substitutivo da Câmara, que cá para nós é pior do que o original, é um absurdo. E agora já estão dizendo que a única coisa que efetivamente eles querem aprovar é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Esse negócio de dizer que é a idade mínima não é verdade. Eles querem uma idade mínima que coincide com a idade para aposentadoria por idade. Significa de verdade que a aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente chamada por tempo de serviço, deixa de existir. Essa é a ideia que se apresenta. Bom, de qualquer forma, a discussão é bastante complexa e bastante interessante também. Esse substitutivo que foi apresentado pela Câmara é muito discutível mesmo. Eu mesmo apresentei alguns artigos, levantando, por exemplo, a questão do cálculo. É muito pior, o cálculo da emenda substitutiva é muito pior que o cálculo original e outras coisinhas mais, como, por exemplo, a inacumulabilidade de recebimento de pensão e aposentadoria, como se não fossem benefícios decorrentes de contribuições diversas, não é? Então, essa é a grande briga que está aí. Eu acho que realmente a reforma previdenciária subiu no telhado. Tão cedo ela não vai à votação. Acho que a que mais interessa nesse momento é a trabalhista, né? Pelo menos o que eu estou percebendo. É a mais imediata. Essa é a questão, Buturão. É a mais imediata. E depois, só lembrar uma coisinha, eu falei bastante sobre isso, inclusive aqui com você. Sim. Essa reforma que está aí, ela tem mentiras, porque, por exemplo, ela trabalha como se a reforma de 98 e 2003 não tivessem acontecido, e já aconteceram. Ou seja, de 2003 em diante, o servidor público foi equiparado ao trabalhador comum. A aposentadoria do servidor que presta concurso hoje e entra é igualzinha à do INSS. Então, as reformas já aconteceram, tá? Não tem tanta discussão assim. O que queria esse governo, e que infelizmente era muito ruim mesmo, era acabar com as regras de transição do servidor público. Porque tem muito servidor que entrou antes de 98 e, pela regra de transição, ainda poderá se aposentar pelo último salário com paridade de reajuste. Pode ficar caro? Pode ficar caro. Mas é direito, não é? É preciso resguardar o direito das pessoas. Marcelo Escoçor, deputado federal do PRB, conosco, então. Tudo bem, deputado? Prazer. Tudo bem, graças a Deus. Revê-lo. Prazer é meu, sempre à tua disposição. Corri aqui, peguei um trânsito, saí do Guarujá e demorei um pouquinho, mas cheguei a tempo. Então, como a gente dizia, para pegar já o fio da meada aqui, o Sérgio Pardal disse que aparentemente a reforma previdenciária subiu no telhado e vai engasopar aí durante o governo Temer. Mas eu tenho a impressão que, neste momento, né, o governo joga mais peso, joga mais fichas em cima da reforma trabalhista. É isso? Eu também não vou concordar tudo com o Pardal. Peguei aqui o finalzinho do que ele estava falando, mas eu acho que realmente a trabalhista está já mais pronta para acontecer. Já está no Senado, já nos finalmente ali, né? Então acho que mais um pouquinho ela vai acabar sendo aprovada. Eu acho que a da Previdência vai precisar um pouquinho mais de tempo agora para maturar, porque toda essa confusão política que houve nesses últimos dias aí realmente deixou um pouco de dificuldade. Os deputados que já tinham dificuldade em votar, já estavam preocupados com as suas bases, preocupados com a repercussão dessa votação, agora vão usar até como uma desculpa, né, para protelar isso mais um pouquinho. Eu acho que se acontecer alguma coisa vai ser no segundo semestre. Em relação à Previdência. A Previdência. A trabalhista, acho que passa? A trabalhista vai passar, tenho certeza. Da maneira que está, enfim? Acho que sim. Acho que... Veja, a trabalhista, a gente tem uma lei que é de 1940. Não dá para... O Senado foi meio equilibrado ali. Votação, mas né? acho que é uma questão de posição política, de espaços. Os senadores estão fazendo o papel deles, né? Cada um tem o seu espaço político, quer buscar acomodações ali, mas acho que no final vai passar. Para mim está muito claro isso. Não vai ter dificuldade, não. Agora, a previdenciária realmente tem um pouco mais de dificuldade, mexe em alguns direitos adquiridos,
mexe com o funcionalismo público, principalmente, mexe com categorias importantes do funcionalismo público, as mais importantes até são as mais prejudicadas, acho que eles estão mais chateados ainda, então aí acaba tendo uma pressão maior em cima dos congressistas, isso acaba dificultando o trâmite. E antes que a gente vá para o intervalo, questão do julgamento do TSE aliviou a pressão em Brasília, questão do governo, ou essas possibilidades aí de novas denúncias, novas gravações, enfim, não é? Essa pressão do Procurador-Geral da República continua deixando a temperatura pouco alta, mais alta que o normal. Não vamos deixar de dizer que foi uma vitória do presidente, não uma vitória. Acho que é uma tranquilidade a mais para ele agora nesse momento. Eu, hoje, pela manhã, ouvi o Delfim Neto dizendo alguma coisa na rádio, que hoje não vai ter alguma solução ótima, né? Nós vamos ter uma solução de arranjo, na verdade. O arranjo, que é um arranjo que não é um arranjo do mal, um arranjo do bem, que seria os poderes constituídos se entenderem um pouco melhor, cada um ficar no seu quadrado, né? Esse que eu acho que é o mais importante nesse momento, cada um fazer a sua parte, para o Brasil ter um pouco de estabilidade, para a gente poder manter as coisas funcionando. Não é possível mais que as pessoas não tenham garantia que vão ter emprego no dia seguinte, que as coisas não vão continuar acontecendo, que as empresas não vão quebrar amanhã. Todo mundo está preocupado com isso. Então a gente tem que usar esse momento agora para ter um pouco de equilíbrio, principalmente quem está à frente desses poderes, porque cada vez que uma pessoa que está à frente de um poder importante sai aí na imprensa dizendo maluquices quaisquer, você acaba desestabilizando todo o país. Então a gente tem que ter um pouco de serenidade, principalmente quem está à frente de tudo isso, para que a população volte a ter um pouco de confiança, se é que dá para ter confiança. Eu sei que está difícil confiar nos políticos, na sua grande maioria, mas pelo menos confiança nas instituições, porque elas estão funcionando, bem ou mal. O Congresso continua funcionando, o Judiciário continua funcionando e o Executivo também continua funcionando. Agora, discutir uma decisão judicial como a do TSE é chover no molhado. Não adianta as pessoas ficarem brigando por alguma coisa que ninguém vai ter interferência. A decisão está tomada, nós temos que respeitar a decisão e entender que isso, no frigir dos ovos, é importante o país, que é um país que quer ser sempre democrático, ter as instituições em pé. E elas tomaram a decisão que acharam melhor, nós temos que agora continuar trabalhando para as coisas acontecerem, né? Para não deixar as coisas degringolarem. Você falou que ouviu o Delfim Neto, deve ter sido na Rádio Bandeirantes, né? Foi. E hoje pela manhã uma viatura da Rádio Bandeirantes foi surrupiada. Foi. Assaltaram o repórter, o motorista, não sei se o motorista já era o repórter, não sei exatamente que as coisas andam, né? E agora deve ser um pé de China qualquer que fez uma coisa dessa, né? Porque o carro lá, com o logo da RB colado lá, né? Vai fazer o quê com uma viatura? Vai andar por onde? Em São Paulo ou no ABC? Então, uma viatura vai esconder o carro para depois tirar lá todo o logotipo da Rádio Bandeirantes, do RB, não sei o quê, já estava pelo rádio, enfim, aí outras emissoras também vão, evidentemente, em colaboração com a irmã, vão anunciar também o veículo, o Jornal Nacional vai dar hoje um assalto a um carro da Rádio Bandeirantes em São Paulo e tal, quer dizer, todos os jornais da Bandeirantes, da Record, do SBT, onde é que o cara vai parar, onde é que esses bandidinhos vão parar com um veículo, com uma viatura da Rádio Bandeirantes? Quer dizer, olha onde é que nós estamos indo parar, hein? Um break, voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer, faça Unisanta.
Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso, estudando em casa e na hora que desejar? Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Nota 4 de 1 a 5 para os cursos de Gestão em Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Processos Gerenciais, Segurança Pública e nota 5 máxima para a licenciatura em Pedagogia. Invista em sua formação profissional. Faça EAD Unisanta. Informações pelo site www.unisanta.br/EAD. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista. Participação do deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, partido da base do governo Michel Temer. Sérgio Pardal conosco também, advogado previdenciário. E a Bárbara, claro, com alguma participação aqui ao deputado. É isso, Bárbara? Sim, Luiz Leite, do José Menino, ele pergunta ao deputado qual é a sua opinião a respeito da votação do TSE. Já deu a opinião, né, Squassoni, mas a repercussão pelas redes sociais está muito grande e escolheram o Gilmar Mendes, né, por motivos óbvios, para, eu ia dizer para Cristo, mas vou dizer para demônio, né? Satanizado aí pelas redes sociais e até pela grande mídia, viu? Porque o Jornal Nacional deu uma porretada na última quinta-feira que eu fiquei assustado. Falei, será possível que eu estou vendo? É a Globo mesmo? É a Globo. E o William Bonner e a Renata Vasconcelos estavam os dois lá na bancada, então não estava errado, era o Jornal Nacional mesmo. Pois é. Tem uma frase que eu ouvi até dele mesmo, né? Que é, no Estado Democrático de Direito, não se permitem, eu esqueci agora quem era, mas era tipo salvadores da pátria, né? Mais ou menos isso, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas opiniões muito fortes contra alguém do judiciário, contra alguém do executivo, do legislativo, muito fortes, assim, muito contundentes, sem provas, sem condenar. Assim, não houve a gente está opinião, condenando. verdade, não, né? mas assim, em geral. Aquele debate dele com o relator, né, eu disse para o Pardal no primeiro bloco, né, em que ele dizia que o relator dizia o que ele não disse, está colocando palavras na minha boca e tal, não disse que não, o senhor disse sim, agora você está mudando e tal, não sei o quê. E aí a Globo pegou e juntou e fez a edição e mostrou a frase dele em 2015, exatamente como o relator dizia que ele disse, ele dizia que não disse. Eu não acho que as instituições estão funcionando de forma estável também, não acho que é isso. Não, acho que as instituições, na verdade, não têm hoje representatividade, não têm hoje credibilidade e esse é o problema que está colocado aí. Acho que esse julgamento, por exemplo, é sem qualquer credibilidade. É um 4-3. Eu disse ainda antes, vitória de pirro. Eu acho que o presidente Temer ainda vai penar bastante para suportar o que vai acontecer. Pode ser que ele leve até final de 18? Pode ser sim. Mas dizer que isso é estabilidade não é verdade. Pelo contrário, bastante instável e o pior de tudo, o mais instável nesse momento são as instituições na sua credibilidade. Acho que credibilidade pode ser uma coisa que está faltando mesmo, mas todos são representativos lá e foram escolhidos para estar lá, né? Os deputados e os senadores foram colocados através do voto. Os ministros do TSE, do STF, foram colocados ao longo dos anos da forma que a Constituição prevê. O que eu disse aqui, acho que fica muito claro, é que as coisas estão funcionando porque não houve uma ruptura institucional. Então, a gente vê funcionando o STF, funcionando o TSE, funcionando a Câmara dos Deputados e o Senado de uma maneira democrática. A gente não vê nenhuma ruptura institucional. E a ruptura seria algum governante colocar a mão de ferro em cima disso e falar que ia mudar tudo de qualquer jeito, sem respeitar as regras. Não, eu acho que não, deputado. Eu acho que é uma ruptura, sim. Sim, porque veja só, o programa eleitoral que foi eleito por essa chapa Dilma Temer não é o programa que está se fazendo hoje. Não foi esse programa que o povo elegeu. Desde que a então, Dilma há uma ruptura. Mas há uma ruptura, veja. Sem dúvida. Se a Dilma também havia feito erros como desonerações e outros erros que cometeu, mas veja, o programa eleitoral, o programa que o povo elegeu na última eleição, não é o que está sendo aplicado hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida, a saída correta era antecipa as eleições, chama para agora, para esse ano, eleições gerais, de presidente da República a deputado estadual. E aí a gente faz alguma coisa que eu falei aqui no outro programa que nós tínhamos na casa, você participou algumas vezes, e vale várias e várias vezes aí, fui torpedeado por alguns outros concordaram comigo, enfim, o público participava também, meio dividido, enfim. Na minha opinião, Michel Temer tinha que ter pegado o boné e saído junto com o presidente Dilma.
Entendeu? A situação seria outra. Claro que a economia deu uma resposta e tal, o mercado, essa coisa toda e tal. Mas, por exemplo, nós estamos assistindo um quadro aqui na região metropolitana, talvez viagem o estado inteiro, não sei exatamente como é que você tem se deslocado aí para conversar com as pessoas, atender. O deputado federal não é de Guarujá, né? Nem de Santos, então. O deputado é de São Paulo. Deputado federal por São Paulo. Então ele tem a obrigação de ir a Guarulhos, de ir a Osasco, de ir a Ribeirão Preto, enfim, onde for razoável, né, a possibilidade dele trabalhar e abrir portas para prefeitos, para presidentes de câmaras, até próprio empresariado regional, é importante isso. Agora, aqui na região nós estamos acompanhando, por exemplo, há possibilidade de mais 7, 8, 9 ou 10 comércios aí de alimentação, restaurantes, enfim, barzinhos e tal, fecharem as portas até o final desse mês. Quer dizer, é uma coisa inacreditável o que anda acontecendo. Né? Verdade. Eu tomei café da manhã hoje com o dono do Rufinos, do Guarujá. Sim. É um restaurante tradicional da região, tem Mas restaurante de São Paulo. Não vai fechar, mas ele me disse que caiu muito o movimento dele e que ele também está esperando a retomada da economia. E acho que aí é o principal ponto que a gente tem que tratar sempre. Eu entendo que você, como o Sérgio, é uma pessoa muito preparada, ele conhece a política como um todo, né? Mas a pessoa da população mais humilde, o que ele quer é a garantia do emprego dele. Ele quer ganhar o salário dele, ele quer que as coisas funcionem para ele. E para ele funcionar, ele ganhar bem. Independentemente das mudanças trabalhistas, das mudanças da reforma da Previdência, ele quer o dia a dia dele funcionando. E para isso acontecer, a gente tem que ter um pouco de cuidado agora, eu acho, principalmente essas pessoas que eu disse até agora, que no afã de mostrar serviço, de mostrar que estão fazendo eles sozinhos as mudanças, né? E tendo mão de ferro, onde às vezes desrespeitando até a Constituição, desrespeitando regras que já estão colocadas aí na legislação, acabam atropelando todo mundo e tem muita gente que dá apoio para isso. Então, o que eu peço e o que eu digo aqui é que a gente tem só tem que ter cuidado com as atitudes. Cuidado, porque a gente tem que manter, para mim, hoje, o mais importante é manter empregos e manter as empresas funcionando. Eu não vejo nenhum empresário discutindo uma política ampla e de detalhes que só conhece quem realmente está no jogo político, né? As pessoas querem manter o negócio funcionando, manter vendas, manter o comércio aberto. É isso que está faltando para nós. Só uma coisa, a legislação trabalhista, ela tem uma razão específica de ser, não é? Sim. Ela é o protetor do hipossuficiente, é o protetor do menos forte na discussão capital-trabalho. Isso é um negócio antigo, não é de hoje, não é? A OIT tem a sua apresentação antes da ONU, antes de existir a ONU já tinha a OIT. Então, há uma discussão muito mais profunda. O problema, na verdade, é que o fundo dessa reforma... Nos países, por exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, vai por aí fora, também existe em alguns lugares justiça existe do trabalho? Justiça específica, em outros não. Mas existe legislação específica em todo lugar. A legislação eu concordo. Agora, a justiça do trabalho, propriamente dita, é que eu fico assim meio dúbio do que... Veja, a justiça do trabalho no Brasil, primeiro, ela nasce do Ministério, ela não nasce do Poder Judiciário. Então, ela tem toda uma estrutura diferenciada. Agora, não é tão simples assim. Você não desmonta uma estrutura como aquela simplesmente porque ela não é tão bacana. É uma estrutura bastante forte. Já mudou muito. Antes era a Junta de Conciliação e Julgamento, haviam os representantes classistas. Então, já mudou bastante. Agora, o problema principal é outro. Para que é que serve a legislação trabalhista? É para garantir as mínimas, não é? Salário mínimo, jornada máxima, 8 horas, mais que isso é sacanagem, e vai por aí afora. Evidentemente que no momento em que você levanta esse lema que está se levantando pelos neoliberais, que o negociado deve ser superior ao legislado, esse é o grande erro. O negociado só pode ser superior ao legislado quando for de verdade. Então, a legislação diz, olha, você paga 10, mas eu, na negociação, vou pagar 15. Aí tudo bem. O contrário é que não é? Eu não posso ter a legislação dizendo, salário mínimo, mas o cara diz, não, negociou, ele vai trabalhar simplesmente pelo uniforme e comida. Escravidão, não é? Então, não, esse tipo de coisa é complicado. Sérgio, me desculpe, mas não está sendo aprovado nenhum ponto da lei que diga que vale mais a negociação do que a lei. O que vale é a lei. O que vale é a lei. Não, a lei nunca vai deixar de valer. A lei vale, mas também existe agora a possibilidade de uma negociação entre as partes. Sem sindicato, inclusive. Mas no mundo inteiro já funciona assim. Sem sindicato? Não, senhor. Para que os sindicatos com pouquíssimas exceções,
servem muito mais para a manutenção de pessoas que não têm muito a produzir. Em geral. Eu discordo de você totalmente. Eu trabalho na área sindical há 30 anos. Você pode ser uma exceção, mas eu estou te dizendo que a maioria dos sindicatos, grande maioria, acabam prejudicando o trabalhador com essas cobranças obsoletas e obrigatórias que a pessoa acaba pagando muito caro para ter pouca representatividade. Para muitos sindicalistas que cuidam só do próprio umbigo a vida inteira, do próprio umbigo, muitos milionários às custas dos sindicatos, e até hoje todo mundo, ninguém discorda disso no Brasil inteiro. Não está falando da região aqui, né? Não, da região não. Da região deve ter mesmo, porque na região eu conheço bem. Eu vou te dizer, eu também conheço muita gente boníssima daqui da região. Eu falo direto com o Cirino, por exemplo, aqui, dos portuários, estou todo dia com ele, falo com ele pelo telefone, trato inclusive de assuntos importantíssimos para os portuários. Eu sei disso. Para o Porto. Aí, o Paulinho é deputado federal. Mas eu sou um crítico dessas centrais sindicais gigantes que têm fortunas nas contas, fortunas, que todo mundo sabe que é verdade, e às custas do trabalhador que paga caro para ter só gente se locupletando em todo lugar, pior às vezes do que os políticos até, pior, muito pior. Estou falando, só para deixar muito claro a minha posição aqui. Eu sou favorável a sindicatos, como você disse até agora. Na nossa região nós temos sindicatos pequenos, que cuidam dos trabalhadores especificamente aqui da região, que fazem um trabalho honesto, que todo mundo conhece o que está sendo feito, porque fica muito claro para todo mundo aqui o trabalho que cada um está fazendo. Agora, essas grandes centrais, esses sindicatos gigantescos, nós temos no Brasil 17 mil sindicatos. Não, deputado. 17 mil sindicatos. No Reino Unido tem 190, nos Estados Unidos tem acho que 200. Aqui nós temos 17 mil. Para quê? Para manter o quê? Manter gente encostada, na verdade, às custas do trabalho de quem está todo dia aqui na esquina, na padaria, na farmácia, no açougue, e que banca toda essa gente para ficar só falando e não resolvendo o assunto de ninguém. 17 mil sindicatos, realmente. Olha, espantosa. Né? Só uma pequena questão. Não, à vontade. Veja, em primeiro lugar, pequenos sindicatos, não, são grandes sindicatos, não são. Pequeno que eu disse, em número de pessoas, em representatividade. Em representatividade mesmo. Não. Eu, por exemplo, advogo né? no sindicato dos metalúrgicos, no sindicato dos petroquímicos, no sindicato dos hoteleiros, no sindicato dos estivadores, no sindicato dos aquaviários. Então, evidentemente, não são pequenos sindicatos, são grandes sindicatos. E a grande maioria deles, ainda por cima, é filiada a centrais sindicais, para as quais eu também trabalho. Faço questão de dizer sempre, eu trabalho para todas as centrais sindicais. Eu só não trabalho para patrão. Agora, para trabalhadores, eu trabalho em todos os sindicatos, em todas as centrais sindicais. Agora, o que acontece? Vamos entender bem o que acontece. Você não tem nada contra ser patrão, né? Se você falar para mim que aquela porcaria daquele dia de trabalho que se tira em março é um absurdo, eu concordo plenamente, aquilo tem que acabar. Agora, aquela contribuição, que pode chamar como quiser, sindical, associativo, o diabo que for, mas aquela contribuição que se define na Assembleia que vai definir o rol reivindicatório é justa, é ela que tem que ser mantida, por uma coisa bem simples. Quando o sindicato representa, por exemplo, numa campanha salarial, ele não representa os seus associados, ele representa a categoria no seu todo. Quando ele tem uma briga, por exemplo, de plano de saúde, ele representa os seus associados. Esse é o diferencial. Logo, numa campanha salarial, quando vai para a Assembleia, define o rol de reivindicação, define também qual é a contribuição que deve se dar. E se o sindicato divide com a federação ou com a central sindical, é uma questão de cunho sindical. Isso tem que existir. Fora isso, é um dos grandes absurdos que tem se feito. Infelizmente, a grande parte da legislação que trata da área sindical, nessa reforma que está aí, tem como intenção mesmo é acabar com o movimento sindical. E isso não vai acontecer. Isso com certeza não acontecerá. Mas 15 mil, 16 mil, 17 mil sindicatos é fora de propósito. Você vê como é interessante. Esse boom sindical aconteceu exatamente a partir da Constituição Cidadã, que tinha como um dos seus pontos a proibição de mais de um sindicato em base territorial de, no mínimo, um município. Isso começou a dar muito trabalho, muito problema. Um exemplo claro, o servidor público, por exemplo, até 88, não tinha sindicato, era proibido ter sindicato. Ali conquistou seu sindicato. Então, evidentemente, são
pelo menos 5.000 sindicatos na área municipal e por aí afora. E é o que acontece Aqui em efetivamente. Santos é sui generis, estamos dois. Então, você vê, esse é um dos casos. Eu, por exemplo, participei da fundação do Sindicato dos Servidores Públicos. Quando outro sindicato apareceu, dos estatutários, nós, na época, fizemos uma ação e conseguimos liminarmente que não podia funcionar 2 sindicatos. Em algum lugar em Brasília, uma diretoria da qual eu já não estava mais assessorando, fez um acordo lá e manteve os 2. Hoje, existem os 2. O melhor caminho no momento é não discutir judicialmente, porque não há esse debate hoje. O melhor caminho é unificar na luta, e é o que tem que se fazer. Muito bem, vamos fazer um break então? Mais um intervalinho, já retomamos a sequência aqui do nosso ponto de vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Fala, Roberto, meu amigo, tô passando aqui para te desejar boa sorte, programa novo, que você leve boas mensagens, boas energias, como você sempre faz. Um abraço ao pessoal da TV Santa Cecília, que vocês tenham sempre um material de qualidade para colocar no ar, que é o que vocês vão fazer a partir de agora com mais esta programação. Então, boa sorte para você, tô aqui na torcida e, claro, vou estar te acompanhando. Um abraço grande. Programa O Guru, com Robério de Ogum. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Estreia dia 1º de julho na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Para uns, dia do meu amor. Para outros, dia do meu coração. Mas uma coisa é certa. No dia 12 de junho, todo mundo quer comemorar bem juntinho, com tudo que tem direito. Feliz Dia dos Namorados. Uma homenagem da Santa Cecília TV para as grandes paixões da sua vida. Muito bem, de volta à sequência aqui do nosso ponto de vista com o deputado Squassone, Marcelo Squassone, deputado federal do PRB, com o Sérgio Pardal. A Bárbara atenta aí às participações nas redes sociais, a gente discutindo aqui reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim, posições diferentes, e assim que a gente cresce, você forma a opinião aí do outro lado, tá certo? Ô Squassone, falando um pouco mais da política, muita gente diz que o anteparo aí ao presidente da República é mesmo a presença do PSDB no governo, né? Se o PSDB sair, o governo vai para um buraco sem fundo e não volta mais, né? Até o presidente Temer já teve 2 ou 3 reuniões agora no final de semana, ou nesta segunda-feira, não sei exatamente, no domingo, acho, teve uma reunião aí com Alckmin de novo, com o prefeito Dória, enfim, né? E pedindo a sustentação, a manutenção da história dos cabeças pretas do PSDB, os tucanos mais novos querem a saída, os tucanos sem cabelo, ou grisalhos, como o Pardal aqui, estão achando que tem que sair. Não é tucano, mas tem cabelo grisalho, né? Eu sou quase carequinha. E o Squassone é dos cabelos pretos, tá certo? Mas como é que está essa confusão lá no Congresso, hein? Bom, eu acho que o PSDB é mais governo do que todos nós aqui, né? Mais governo do que todos os outros partidos da base. O PSDB tem a maioria dos ministérios e não pode se furtar a apoiar o governo no momento que a mídia e a opinião pública estão contrárias ao governo. Quer dizer que só ficam quando está bom para todo mundo. Se tem um pequeno probleminha, já vão abandonar o barco. Então, eu acho que pega muito mal a gente não ter atitude e não ter lado, né? Quando a gente fica em cima do muro, depois não quer levar essa fama, né? Não, por enquanto não está no muro, está no governo. Está em cima do muro. Tem muita gente boa lá no PSDB e que tem tomado a atitude correta. Você falou dos jovens aí, tem muito jovem lá no PSDB. A Bruna Furlan, por exemplo, conversei com ela semana passada, ela tem acho que perto de 30 e poucos anos, e 33, 34 anos, e ela é deputada de segundo mandato e disse para mim que está contra esse pessoal que abandonou o governo imediatamente só porque o governo está mal na opinião pública. Eu acho que se eles estão no governo, se eles têm 5 ministérios no governo, se eles têm toda essa proeminência lá, toda essa força em cima do governo federal, as atitudes deles até agora são de quem está à frente do governo,
né? Não é de quem está chegando agora ou de quem está apoiando só. Eles são o governo. Então, eu acho que é um aviso a todos os senhores do PSDB que vai ficar feio para vocês. Né? Vai ficar feio como já ficou, outras coisas já ficaram feias. O Aécio Neves, por exemplo, que é o senador, com todo respeito, eu não quero acusar também, nem ser julgador, né, de ninguém, mas ele está numa situação muito pior que a do Temer hoje. Muito pior. E ninguém está falando em mandar ele embora do partido, né? Alguns só estão falando, a maioria não está falando nada. Então vamos olhar primeiro o próprio umbigo, olhar primeiro dentro de casa, para depois sair dando uma de bacana por aí e querendo criticar todo mundo, né? Outra crítica pesada que se faz aí à cúpula dos tucanos, né? Essa questão do senador Aécio Neves já deveria ter sido discutida dentro do PSDB, perdeu a presidência, enfim, mas continua senador, afastado pelo STF, mas parece que o Congresso aí, parece que o Senado vai dar um jeitinho aí dele não ser cassado, estão tentando, de todo jeito, né, manter o cargo, mantê-lo no Senado da República. Enfim, eleitoralmente, claro que está completamente desmoralizado, não tem mais chance absolutamente nenhuma, está completamente fora da lista do PSDB de possíveis pré-candidatos. As pré-candidatos, na minha opinião, só tem um, e será ele o candidato do PSDB à presidência da República, será o governador Geraldo Alckmin, parece que tudo caminha para isso, né? Eu acho que sim. Não há dúvida nenhuma. A não ser que alguma coisa apareça ainda Não. nessa estrada longa até lá. Não, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que até um testemunho meu aqui, que eu de conviver ali por perto, doutor, de enxergar ali perto. O governador Alckmin é uma pessoa honesta. Então, dificilmente alguém vai falar alguma coisa que vai manchar a imagem dele. Claro que isso sempre eu já tem, disse aqui 1 milhão de vezes no programa. sempre tem gente querendo fazer avacalhar. O Alckmin é um homem honesto. Mas não dá para dizer. A honestidade dele é uma pessoa, uma marca dele. Ele é uma pessoa digna, muito experiente, equilibrada. Eu acho que eu não estou fazendo campanha para ele, não é isso. Mas eu acho que o quadro político nacional está contaminado. E ele, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil inteiro, ele tem se saído bem, tem tomado cuidado com a coisa pública. Talvez falte um pouco de arrojo para ele, que eu até gostaria que ele tivesse mais, nos investimentos, mais assim, que a população enxergue mais, né? Porque ele acaba não tendo essa imagem perante todo o público, né? Mas eu acho que se tiver um pouquinho... Teve professor, não é? Isso, ele é cuidadoso com a coisa pública e é isso que nós estamos precisando por enquanto. Professor Covas, ele é essa linha, diferente do que nós temos aí na política nacional e, por enquanto, merece o respeito de todos nós aqui, acho, pelo menos, e um orgulho para os paulistas. Agora, o Scossoni, aproveitando aqui a sua presença, né, e o Pardal fica à vontade também, claro, a Bárbara também, evidentemente, né, nós estamos vivendo um momento difícil no país inteiro e a Baixada Santista não está fora disso. O movimento no Porto continua crescente, a gente percebe isso, a atividade econômica do Porto continua ativa, apesar de alguns problemas que nós tivemos aí, enfim, né? Os impostos gerados pelo Porto continuam colaborando aqui, especialmente a alfândega que fica aqui em Santos, enfim, né? E até tem essa discussão do transformar o Porto de Guarujá, criar uma alfândega em Guarujá também, enfim. Mas nós temos problemas sérios, problemas graves aqui. Por exemplo, a UPA foi inaugurada em janeiro ou fevereiro, não lembro agora, de 2016. O prefeito esteve aqui no mês passado e não repetiu a mesma história, entendeu? Entrou uma moeda do governo federal, do Ministério da Saúde. O governo do Estado também não está bancando. Uma participação muito pequena, a participação mais significativa na obra do Hospital dos Estivadores. E por aí vai, né? Enfim, uma possibilidade de se recuperar alguma coisa, aquele PAC 50 bi ou 60 bi? Eu não lembro exatamente o valor, mas é perto disso mesmo. O secretário Rogério Santos esteve aqui também na última semana, e a Bárbara vai se lembrar bem disso. A Cristiane Lourenço, né, a Bárbara estava conosco aqui também. A primeira pergunta que ela fez foi exatamente nessa direção. Aquele PAC 50 bi, que nenhuma cidade de Santos tinha mais de 700 mil habitantes, né? E fez então uma união das cidades aqui com seus projetos. E ficou um projeto metropolitano, enfim. Não entrou uma moeda de 1 centavo. Verdade. Né? Existe um processo recessivo que, infelizmente, a política do governo federal é recessiva. E aí o resultado é esse. Esse é o resultado do que está acontecendo. Não, eu acho que está faltando dinheiro em todos os lugares. Não, sem dúvida. E ainda o governo federal tem um pouco mais do que os estados e os municípios, né? Os municípios estão sofrendo demais. Nenhum deles tem dinheiro para nada. Eu recebo em Brasília, todas as semanas, pelo menos 30 prefeitos. Pelo menos. Em situação calamitosa. As cidades não têm dinheiro para fazer nenhuma pequena obra. O orçamento dos municípios é apertadíssimo. Ainda aqui na nossa região, nós temos as cidades com orçamentos até que razoáveis, né?
muito embora as dívidas do passado, das administrações passadas que foram deixadas aí, uma atrás da outra, ainda façam com que os municípios não consigam ter tranquilidade. Mas ainda é alguma coisa perto do resto do estado, ainda a nossa região ainda tem um orçamento bom. Mas não tem dinheiro. O estado não consegue mandar dinheiro também, porque também diminuiu muito a arrecadação. Parece que janeiro foi bom, fevereiro caiu o estado, março foi bom, depois caiu de novo em seguida, caiu de novo no mês passado. E ainda as contas não estão fechando em nenhum lugar. Por mais que se tome cuidado com as contas, que não gaste nada, mas não consegue ter dinheiro para investimento nenhum. O secretário de Esportes do Estado de São Paulo é do meu partido. E eu converso com ele sempre, e ele me disse que o governador tem ligado para ele para cobrar ajustes de até 15 mil reais, 20 mil reais. Liga para o secretário e fala, não gasta nisso, não gasta naquilo. Detalhes, para evitar realmente que a coisa pública desande. E ainda São Paulo é o estado que tem maior tranquilidade nesse sentido, que o resto do Brasil é calamidade. Calamidade. Você vê, o governador do Rio de Janeiro passa todas as semanas, 2 dias em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do plenário, pedindo para os deputados, por favor, para ajudarem o estado dele. Porque realmente não tem condição de nada sem a força do governo federal. Essa é uma grande dificuldade que todo o Brasil está enfrentando. Nós estamos acompanhando de perto isso, mas nós estamos aqui na cidade, estamos aqui na sede nossa em Santos, enfim, e olhando para a nossa cidade, para o nosso cantinho aqui, o nosso quintal, e vendo as coisas realmente cada vez com mais dificuldades, não é? Obras de maior importância, maior vulto também, a obra da entrada da cidade, por exemplo, a Prefeitura está fazendo, o Governo do Estado já deu aí a sua contribuição, o dinheiro já está disponibilizado na Caixa, e a Prefeitura já começou algumas obras aí paralelas, enfim, mas a parte da União não se vê nada. Bom, ainda que, é bom lembrar sempre aqui, né, para a gente ter uma noção, cada deputado federal tem perto de 15 milhões em emendas parlamentares, né? As minhas, praticamente 90%, 80% são concentradas aqui na Baixada Santista, todas as minhas emendas. É bom lembrar disso, que a gente sempre esquece, né, e depois chega perto da eleição, esquece de novo, né? Nas próximas eleições, 2018, as pessoas votam em gente de fora da região. E aí depois o dinheiro não vem para cá, não vem R$1 para cá. Começa a olhar os deputados federais que levaram votos de toda a Baixada Santista, quais deles mandaram emendas para cá. Eu vou até tomar cuidado essa semana de trazer um balanço para você, Boturão, para você ter em mãos aqui o quanto que cada deputado de fora da região mandou emendas para cá. Quase nada. Mas a votação para fora também não é assim tão monstruosa, né? Essa última foi? Olha, nós temos aqui 3 deputados em todo o litoral. Olha a diferença. Você vê no interior, em cidades menores, tem eleitos 2 deputados em cidades menores. Aqui a nossa representatividade é muito pequena em relação ao tamanho da nossa população. Escossone, a Baixada Santista representa 4%, 4,2%, enfim, do estado de São Paulo, né? Então a conta mais ou menos é essa, 13,5 deputados federais. Então normalmente varia por aí mesmo. 3 ou 4, né? De 3 a 4. Assim, casos excepcionalíssimos, 5, eu nem me lembro de ter 5 deputados federais, talvez já tenha, acho que já teve uma vez ou outra aí, já teve, mas a média normalmente é essa, entre 3 a 4 deputados federais. O que nós zeramos foi a Assembleia Legislativa, né? Não há um deputado de Santos na Assembleia Legislativa. Você tem o Caio França. Caio França, claro, o Caio tem uma atuação regional, não há dúvida nenhuma a respeito disso. Tem o Paulo Corrêa, que é nascido em Santos, mas não foi eleito pela população de Santos. Enfim, ele tem aquele voto mais concentrado da igreja, enfim, né? E não há problema nenhum em dizer isso. Ele até tem se mostrado um deputado bastante atuante, procura se colocar sempre à disposição dos prefeitos, principalmente o prefeito de Santos, enfim, eu respeito a atuação dele. Mas a cidade de Santos não fez um deputado estadual. É impressionante isso. É essa divisão que eu digo para vocês. Se a gente olhar bem os números, você vai ver que dividiu muito os votos da região e a gente acabou tendo pouca representatividade. Vamos ver se daqui para frente a gente consegue equilibrar. Está certo que a culpa também é dos próprios políticos que talvez não tenham demonstrado esse apreço pela região e aí ficaram em segundo plano na hora da votação. Vamos ver na próxima de novo agora. E Guarujá, Escossone, você era um crítico contumaz aí da ex-prefeita Maria Antonieta. E agora nós temos aí 6º mês, né, do governo agora do prefeito Walter Suma. E aí? Eu falei com ele quinta-feira,
aquela confusão da Sabesp, tá? Tem uma confusão no Guarujá, na Sabesp, a Sabesp mandando uma carta ameaçadora que vai cessar os serviços em 30 dias. Você não recebe? Não. Tem um contrato complicado ali. A prefeitura multou durante muitos anos a Sabesp por um serviço ruim prestado. Aliás, a Sabesp presta um serviço ruim em toda a nossa região, tem que ser lembrado isso. A água da nossa região não é uma água de qualidade. O Guarujá é o maior prejudicado nisso, a gente sabe disso ao longo dos anos aí. Cloro excessivo, distribuição ruim, falta de água durante a temporada, nunca foi equilibrado isso com o reservatório do tamanho que deveria ser feito aqui na região. As obras, quando são feitas pela Sabesp, os buracos ficam abertos, são mal terminadas as obras, isso tudo faz com que também eles tenham que tomar multa, porque eles são contratados para prestar um bom serviço. O meu conselho para o prefeito foi para ele tomar cuidado no afã de resolver o assunto, de querer trocar a Sabesp por uma outra empresa imediatamente. Isso é temeroso e temerário, porque a gente percebe que algumas cidades que fizeram isso ao longo dos anos se arrependeram. O caso de Itu é muito célebre esse assunto, não sei se você lembra na campanha passada, o Herculano Passos, que foi prefeito lá, sofreu absurdamente porque ele acabou tirando a Sabesp da cidade, a cidade ficou sem água por 40 dias, acho, foi uma desgraça que aconteceu lá. Então, esse negócio de mudar a empresa é perigoso, tem que tomar muito cuidado com isso, tem muita gente que quer resolver as coisas imediatamente, esquece de verificar o que aconteceu em outras cidades, né? Então, temos que cobrar da Sabesp atitude, eu me coloquei à disposição do prefeito para ir com ele até o governador, até o presidente da Sabesp, vamos ter um equilíbrio, vamos cobrar um bom serviço, né? Porque a população paga caro, né? A água que você paga água, paga esgoto, muitas vezes não tem esgoto, mas vem na conta a parte do esgoto também, quer dizer, é um fim do mundo, a empresa ganha dinheiro nos nossos municípios aqui. É tal história, ruim com ela, pior sem ela. Pior sem ela. Eu coloquei, inclusive, na hora, eu desci do avião e estava com o Celso Russomano do meu lado. E o Celso Russomano, que conhece bastante direito do consumidor, né? Coloquei ele na linha com o prefeito e ele se colocou à disposição até para fazer um programa especial sobre esse assunto, para ajudar a nossa região a minimizar esse problema que é de todos nós aqui, não é só do Guarujá, é de toda a região. Celso Russomano que acabou fazendo água, né, na eleição passada em São Paulo, mais uma vez. Toda vez que chega a reta final, os últimos 15 dias, para o Celso Russomano é uma tragédia a eleição municipal, né? Não sei o que ele fala, onde ele erra. Acho que eu não posso dizer que ele é uma tragédia. Se bem que foi porque ele é pontual, né? Foi avassaladora a vitória quem é político se acostuma que cada eleição é uma eleição. Porque quem ficou em segundo foi o Haddad, né? Foi. O Haddad, né? Foram várias circunstâncias, o Celso não tinha apoio de grandes partidos, não tinha estrutura financeira. É muito diferente eleição quando você está sozinho, como ele foi, um partido menor, com pouca gente, sem estrutura financeira, e os outros, né, com toda a estrutura de partidos, de dinheiro, tudo isso que a gente sabe como é que aconteceu e tá aí a história vai contar isso aí daqui para frente também. E o Celso, apesar disso tudo, ele é um vencedor, né? É o mais votado do Brasil, o deputado mais votado do Brasil, com 1,5 milhão de votos. Então ele está disparado aí na frente de todos os políticos que estão lá em Brasília ainda, não tem nenhum vexame com ele, ele é um cara bacana, trabalhador e tem ajudado muito, todas as atitudes que eu peço para ele tomar à frente aí do direito do consumidor, ele tem me ajudado bastante. Muito bem, o PRB segue no bloco aí do presidente Temer, né? Acho que sim, não tem possibilidade de abandonar barco quando se está com problema. Acho que se quiser trocar de posição, tem que trocar depois do problema resolvido. Agora, fugir do problema, abandonar barco para responder à opinião pública não é o papel do PRB, não é o papel dos políticos do PRB, pode ter certeza. Marcelo Squassone, prazer recebê-lo. Espero que você volte aí mais vezes para a gente debater a cidade, a região e o país. Viu? Muito obrigado. Quero mais uma vez dizer para todo o nosso litoral, para Santos, região inteirinha, que o gabinete 550 do anexo 4 lá em Brasília é de todos nós. Quero que usem e se sintam em casa lá o tempo todo, por favor. O Pardal está sempre lá para o Brasil, dando palestra. Eu quero que o Pardal vá lá, não para brigar comigo, mas para me ajudar lá. Estou esperando ele. O café é bom lá? É ótimo. É bom o café. Pardal, valeu, obrigado, viu? Até a próxima. Ora, eu que agradeço. De qualquer forma, é bom lembrar, mesmo a reforma indo para o telhado, ainda tem muita discussão para fazer. Tem. Bárbara sempre acompanhando aqui as redes sociais. Nós estamos sempre juntos, de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise do Ponto de Vista, 8 da noite. Obrigado, tchau.